Derrota do Grêmio por 2-0 contra o Ceará na segunda rodada do Brasileirão. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida e aí a gente desenrola na análise do jogo. Eu já queria destacar o seguinte. Cara, um jogo muito elétrico, com toda certeza deve ter muito torcedor indignado, revoltado com o resultado. Isso é natural, o elenco do Grêmio é melhor, o Grêmio é melhor do que o Ceará. Porém, foi um jogo aberto o jogo inteiro, né? Assim como o Ceará venceu, a gente poderia ter vencido. Eu diria que esse é um jogo que foi decidido em pequenos detalhes e vários jogos do Grêmio vencendo assim na temporada. Tá bom? Então, se a gente, por exemplo, olha para os lances cruciais da partida, o gol que abre o placar, gol do Pedro Raul de pênalti. Um lance que o Lucas Esteves estava com o braço aberto. Um lance que é até discutível. Ele estava com o braço aberto, a bola bate no braço dele, mas ele não tem aquele movimento de interceptar a bola. Era a posição natural dele, tanto é que não dava nem tempo de tirar o braço. Ele é muito esperteza do jogador do Ceará que chutou a bola no braço dele. Mas o Lucas Esteves tinha que sim estar com o braço para trás, não à toa, minutos depois. Teve um lance muito parecido, que o Amuso corta para o meio, finaliza e o Marlon, zagueiro do Ceará, ex-Corinthians, ex-Cuiabá também. É, aí sim, ele coloca o braço para trás e a bola bate na barriga, na barriga, no braço colado, né? Então ali o Lucas Esteves vacilou nesse quesito, mas era um lance discutível. Se ele estivesse com o braço para trás, não teria o pênalti, não teria o gol do Fortaleza. Um tempinho depois veio um cruzamento do Amuso pro Arezo. O Arezo quase que dentro do gol cabeceia para fora. Se ele faz o que se espera de um centroavante de alto nível, que é fazer o gol, a gente estaria falando já de 1-0 para o Grêmio. Se não tivesse feito o pênalti, se o Lucas Esteves estivesse com o braço para trás e o Arezzo tivesse sido efetivo. A partir daí era outro jogo. Então, assim, tem erros, tem coisas para melhorar, mas é, jogo decidido em detalhes, né? Então, o Pedro Raul bate muito bem o pênalti, faz 1-0 e o segundo gol da partida, o gol do Matheus Araújo. Um gol já no desespero, todo mundo foi para a área, o Thiago Volpe tinha ido para a área. E o Matheus Araújo conduz a bola. Ninguém faz a falta, esse que é o erro. Eu tô vendo gente criticar o Thiago Volpe ter ido pra área. Ah, segunda rodada e pra área. Cara, perdeu por um, perdeu por dois, perdeu por três. É 0 pontos da mesma forma. Então tinha que ir pra área mesmo. A grande questão foi o cruzamento horrível do Cristaldo. Daqui a pouco a gente vai entrar nas análises individuais. Mas o Cristaldo e o Lucas Esteves, pelo amor de Deus, pode treinar a bola parada, hein? O jogo todo, o Grêmio deve ter tido uns 10 escanteios, cara. Por aí, pelo menos. Daqui a pouco a gente vê as estatísticas também. E, e os dois, um cruzamento ruim atrás do outro. E o gol do 2-0 surgiu justamente de um cruzamento ruim do Cristaldo. E aí o Matheus Araújo já sem goleiro faz o gol, né? Vamos para as análises individuais. Primeiro a gente olha pra gente, né? Pro Grêmio. E depois eu destaco alguns do Ceará também, que fez um grande jogo, por sinal. Começando pelo gol, o Volpe. Se a gente analisa os gols do Ceará, é uma cobrança de pênalti que o Volpe vai muito bem. Acaba que o Pedro Raul bateu muito bem também. O Pedro Raul, o craque do jogo, já vou adiantar aqui pra mim. Bateu muito bem o pênalti, fez o gol. A outra grande chance do Ceará foi um chute dele de fora da área. No travessão também. Então o Pedro Raul encaixou demais no Ceará, tá jogando um absurdo. O Pedro Raul, o Ceará é uma equipe tradicional, tá bom? Mas não se compara com o Corinthians, né? E o Pedro Raul em equipes que tem menor expressão, e aí eu não tô chamando o Ceará de pequeno, mas não tem como comparar o Ceará com o Vasco, com o Corinthians. E é a mesma coisa que eu vou falar do Goiás, né? Então no Goiás e já no Ceará também, o cara joga um absurdo. Vai para equipes com maior expressão, com mais mídia, com mais torcida, como o Corinthians e o Vasco, a camisa pesa. Parece que é essa que é a impressão, mas o cara no Ceará tá jogando um absurdo. É impressionante. Tá bom? Pra mim já vou adiantar o craque do jogo. Enfim, e olhando pro Volpe, o primeiro gol não tinha o que fazer, né? Cobrança de pênalti. E o segundo ele foi pra área, que nem eu falei. Tinha que fazer isso mesmo. É, entre você tomar o 2-0 e ter um jogador a mais podendo fazer o gol de empate, vai pra área mesmo, fez certo. A questão é que faltou alguém pra fazer a falta. Faz a falta e é expulso. Você ainda vai ter mais 1, 2 minutinhos pra tentar, num abafo, empatar o jogo. A questão é que ninguém fez a falta, né? Ninguém tava perto.
O Lucas Esteves até tentou, mas chegou muito atrasado. O fato é, o erro foi ninguém ter feito a falta. Ter ido para a área, correto. E a questão também é o cruzamento horrível do Cristaldo na cobrança do escanteio, que se repetiu várias e várias vezes entre ele e o Lucas Esteves. Um cruzamento pior que o outro. Tá bom? Mas o Volpe não tem o que criticar não, fez boas defesas inclusive. Na linha de defesa, de um lado o Lucas Esteves, do outro o Igor. Cara, eu achei que o Lucas Esteves fez um jogo ruim, um dos piores dele com a camisa do Grêmio. Ele fez um grande jogo contra o Atlético na estreia do Brasileirão. Dessa vez o contrário, foi muito mal. O pênalti é um lance que é discutível, sim. Mas é que ele tem que evitar isso, cara. Que nem eu falei, minutos depois o Marlon teve um lance muito parecido. Só que aí o Marlon com o braço para trás não tinha nem o que reclamar, né? E o Lucas Esteves não teve essa prudência, ainda mais com uma. Aí eu já tenho que destacar logo antes que eu esqueça. A arbitragem, cara, a Edna não tem a menor condição, tá bom? Eu já vou partir do princípio que, assim, futebol masculino, quem apita é homem. Futebol feminino, quem apita é mulher. Essa é a minha linha de raciocínio, pelo menos. Tá bom? Até porque o futebol masculino, cara, ainda mais nós, do futebol sul-americano, futebol brasileiro, é muita reclamação, toda hora enchendo o saco de juiz. Cara, não dá, tá bom? E a Edna não tem personalidade. O lance no início do jogo, já um recuo pro goleiro, ele claramente escorrega, o Arezzo ia driblar ele e fazer o gol. E ele vai lá e pega a bola com a mão. Cara, no mesmo momento apita e dá o tiro livre indireto. Cara, passou uns 5, 10 segundos, parece que avisaram ela, para aí sim ela marcar. O pênalti também, ela não deu, esperou uns 5, 10 segundos, aí deu. Cara, é uma confusão danada. Aí ela marcava qualquer faltinha, aí do nada parava de marcar, aí inventava falta. Cara, é horrível, tá bom? É que nem o Matheus Candançan, que eu critiquei naquele jogo do game contra o Atlético. É a mesma coisa. É árbitro é sem personalidade. E isso não dá, cara. Tá bom? Parece que ela quer levar muito de tipo, vou agradar os dois lados. Aqui vou marcar uma faltinha pra cá, aí aqui vou marcar outra pra lá. Sendo que no final das contas você não tem que agradar ninguém, não. Você tem que fazer o que é o seu papel, seguir a regra. Então, assim, no momento que o Bruno pega com a bola na mão, tira o livre indireto. Ah, é falta? Marca falta. Ah, não é falta? Deixa seguir. Só que ela vai tentando compensar de um lado pro outro, não sabe o que marca. Cara, uma arbitragem completamente sem critério. Passa zero confiança. Zero confiança. Tá bom? Não tem nível pra esse tipo de jogo. Cara, se você quer apitar dessa forma, coloca em jogo pequeno de estadual. Coloca ali o Ceará e o Barbalha. Ceará e Maracanã. Grêmio e São José, Grêmio e Guarani de Bagé. Agora, chega em Série A, acho que nem Série B dá pra apitar dessa forma, cara. Então, de fato, não é uma arbitragem que me agrada. E é isso. Os dois laterais, o Lucas Esteves, que nem eu falei, muito mal. Do meio pra frente não acertou um único cruzamento. De fato, essa que é uma qualidade dele, não apareceu no jogo. A bola parada do Grêmio foi horrível, tá bom? Se com bola rolando você tá mal, na bola parada você tem uma boa chance de encontrar gols. Ainda mais com a quantidade de oportunidades que o Grêmio teve de alçar a bola na área. O Lucas Esteves errou tudo nos cruzamentos. E o Cristaldo que entrou, a mesma coisa. O gol do Matheus Araújo sai num cruzamento bizarro, um balão que atravessa a área inteira. Então, assim, a gente pode criticar o Quinteiros? Pode. Dá para o Grêmio melhorar? Dá. Mas é muito erro de tomada de decisão e de finalização, de cruzamento, erro técnico mesmo. Esses cruzamentos do Lucas Esteves e do Cristaldo, o Arezzo perdendo um gol atrás do outro. Então, assim, eu acho injusto a gente criticar o Quinteiros, falar que o trabalho é ruim. A gente, assim, tem pontos a melhorar sim. Só que, pô, nesse jogo pra mim ficou claro que é muito mais erro dos jogadores. O tanto de erro técnico do Lucas Esteves e do Cristaldo. O Lucas Esteves estando com o braço aberto. O Arezzo dentro do gol cabeceando pra fora. Cara, é o mínimo. Você, no nível do Grêmio que é, o jogador não pode perder esse tipo de oportunidade e ter tantos erros técnicos. Enfim, o Lucas Esteves muito mal, talvez o pior jogo dele com a camisa do Grêmio. O Igor, eu tenho certeza que muita gente vai pegar no pé dele. Mas a todo momento, uma coisa que tem que se destacar aqui no trabalho do Quinteiros é que ele expõe muito o jogador pela forma de jogo do Grêmio. Já vale destacar, o Grêmio não precisa nem de um camisa 10 e a gente tem dois, que é o Cristaldo e o Monsalve. Mas pelo estilo de jogo do Grêmio, não precisa de um meia de criação.
Foi um jogo de muita intensidade, dois pontas bem abertos, velocidade, jogada de transição. E eu acho que é por isso que joga o Edenilson, para dar uma encorpada nesse meio de campo. Muitas vezes era o Camilo como um primeiro volante e o Edenilson e o Vila Sante alinhados. Tanto é que depois, quando sai o Camilo, o Vila Sante dá uma recuada e fica o Cristaldo e o Edenilson alinhados. Então é um jogo que não tem nenhum camisa 10. Você tem dois meias de criação, dois segundos volantes muitas vezes. Então, de fato, esse estilo de jogo do Quinteiros prejudica esses meias de criação, né? O Cristaldo e o Monsalve. Isso é um ponto a se destacar. E deixa muito nesse mano a mano, tanto na defesa quanto no ataque. E isso expõe muito os jogadores. É uma ideia de jogo que eu acho boa. Para você ser uma equipe vencedora, para você ser uma equipe protagonista, quanto mais você exigir da parte técnica dos jogadores e eles forem bons, mais difícil vai ser de parar esse time. Então, assim, é uma ideia que eu acho interessante, beleza? Só que os jogadores têm que estar num nível técnico bom. E ontem o Grêmio não estava. E o Igor, muitas vezes no X1, muitas vezes perdeu as disputas, muitas vezes ficou para trás. Só que, é o que eu já comentei aqui no canal, um cara com a garra, com a vontade, com a entrega que ele tem, ele é titular com os olhos fechados. Tá bom? Pode ter o tanto de erro técnico que quiser. Tanto de peixinho que ele deu na perna dos caras. Teve um lance que ele erra o passe e ele mesmo vai lá dar um peixinho. Cara, se pega em cheio, ele morre ali. O cara ia dar uma bicuda na cara dele. E ele vai do mesmo jeito. A raça que a gente gosta tanto no Kahneman, o Igor tem. E o Igor tecnicamente é melhor. A questão é que a gente tem que ter paciência. Eu acho que a questão em relação ao Igor, pra mim, é a seguinte. Ele é titular absoluto do time. Enquanto ele não tomar amarelo e não tiver cansado, ele fica o máximo possível. Quando ele tomar amarelo, tira imediatamente, porque a chance dele ser expulso é alta. Porque é um cara que nem eu falei, com essa garra às vezes confunde com passar um pouquinho do ponto. E aí é uma gestão do técnico em relação ao jogador. Então, pra mim, o Igor é titular absoluto, mas no momento que ele cansar e tomar muitas bolas nas costas, lá ele. Deu pra entender. Aí coloca o João Pedro. Ou no momento que ele tomar amarelo, coloca o João Pedro. E não é o João Lucas, é o João Pedro, porque ele é melhor. Então, assim, essa é uma gestão que eu acho que vem sendo bem feita. E tem que ser assim mesmo. O Igor vai até cansar ou até tomar cartão. Aí entra o João Pedro. Beleza? Essa é a forma que eu enxergo. E a dupla de zaga é o mesmo de sempre. O Wagner Leonardo bem, mostrando liderança, uma boa saída de jogo. Teve erros, mas é que nem eu comentei aqui no canal. Ele erra, mas ele mesmo vai lá e conserta. O Gemerson não. O Gemerson é horrível, cara. Eu acho que o Gemerson nem no Ceará seria titular. Vai, talvez no Ceará, talvez no Mirassol, talvez no Vitória, mas não no Grêmio. Pô, ele é horrível. Horrível. Tecnicamente, ele é mediano. Ele não é ruim tecnicamente. Só que tomada de decisão é uma pior que a outra, cara. Não dá. Ele deu uma recuada no segundo tempo que por pouco não vira uma entregada de gol. É um cara que, assim, eu não confio nem um pouquinho no Gemerson. Eu prefiro que coloque um moleque do sub-17, de 16 anos, no time principal do que o Gemerson. Então, assim, é porque o Gustavo Martins sentiu muito o jogo de ida da final do Gauchão. Acho que ali ele perdeu muita moral que ele tinha conquistado com aquele gol de bicicleta contra o Juventude. Mas, dane-se. É um jogo ruim. O Gemerson é todo jogo ruim, cara. Então coloca o Martins, coloca o Rodrigo Eli, coloca qualquer zagueiro. Menos o Gemerson. O Gemerson não dá, cara. O Gemerson não dá. Não dá. Não dá. Eu prefiro um cara que seja ruim, mas que seja esforçado, que ele sabe que é ruim, que ele dá a vida, do que um cara que não passa esse comprometimento e um cara que erra um lance atrás do outro. Cara, o Gemerson não dá. Tipo assim, não dá. Simplesmente não dá. O Gemerson, porra, cara. É desde o ano passado assim, só que a cada jogo fica mais evidente isso. De fato, com certeza, o principal jogador que eu quero desesperadamente para ir embora do Grêmio é o Gemerson. Enquanto o Gemerson for jogador do Grêmio, o Grêmio não vai ganhar nada. É jogador que não passa perfil de time campeão. Enfim. No meio de campo, o Camilo. Cara, o Camilo foi discreto. Tinha que sair no intervalo mesmo para o time ser mais ofensivo. Não fez um jogo ruim, mas pelo desenrolar do jogo não fazia sentido ele continuar mesmo. Se ele fosse continuar, seria para tirar o Gemerson e recuar ele para a linha de zagueiros.
Só que aí na imposição, principalmente no quesito da altura, ele ia perder muito. Então, o Camilo não foi mal, mas pelo que se desenhou o jogo, tinha que sair mesmo. O Vila Sante, quando ele deu essa recuada para ser esse primeiro volante, eu achei que o Grêmio melhorou bastante. E o Cristaldo entrou bem, só que nesses minutos finais, quando era essa parte técnica dos cruzamentos, o Cristaldo foi muito mal. Daqui a pouco eu chego no banco. Mas o Grêmio em si no jogo melhorou quando o Vila Sante vem para esse primeiro volante e fica o Cristaldo e o Edenilson como esses caras mais avançados, principalmente o Cristaldo, né? Então o Vila Sante um segundo tempo bom, um primeiro tempo mediano. Mas de fato achei que o Vila Sante foi bem dessa vez. Chegou à frente para finalizar também. O Vila Sante foi bem. O Edenilson, cara, o Edenilson não é ruim. Só que entre Cristaldo e Monsalve, o Edenilson é o terceiro reserva. Ele não é o titular e capitão do time. Então, assim, ele não é ruim, mas ele tá com uma moral muito maior do que ele deveria ter no Grêmio. Tá bom? Ele é um jogador para compor elenco. Não um cara para ser o capitão e o meia de criação do Grêmio. Então, assim, é um cara que se esforça, um cara que corre, mas ele nunca vai ter a qualidade que o Cristaldo e o Monsalve têm. A questão é que o Monsalve, eu acho que o Quinteiro está queimando o Grêmio e o Monsalve com a forma de minutagem dele. Porque o Monsalve não entrava fazia um tempão, e aí quando ele entra, ele tem 10, 15 minutos, ele tenta resolver tudo sozinho e prejudica o time dessa forma. Então o Monsalve está se queimando e o Grêmio está perdendo o seu principal talento, que é o Monsalve. O Monsalve é o melhor jogador tecnicamente do Grêmio. Ele não pode ser o terceiro reserva nesse meio de campo, atrás de dois caras experientes que se o Grêmio for vender algum jogador caro, não vai ser o Edenilson, não vai ser o Cristaldo, vai ser o Monsalve. Esse cara não pode ser o terceiro reserva. Daqui a pouco eu chego no Monsalve. E na linha de ataque, o Amuso foi um dos melhores jogadores do Grêmio. Tem erro de tomada de decisão, tem erro de finalização ruim, tem alguns cruzamentos que não precisa, tem, tudo isso é verdade. Só que as principais chances do Grêmio vêm do pé dele. O cruzamento que ele deu pro Arezo no primeiro tempo, espetacular. Ele falou, Arezo, faz o gol. Deixou o Arezo sozinho, na pequena área, só para acertar o gol e sair para comemorar. O Arezo cabeceou para fora. Fora que ele criou boas jogadas, finalizou, o Amuso foi muito bem, tá? Fez um bom jogo. Já o Pavon, cara, eu sinto que o Pavon tenta fazer a jogada diferente, tenta, só que parece que ele tá numa rotação diferente. O Pavon não é ruim, só que ele gosta de fazer o diferente, gosta de quebrar as linhas, tentar uma jogada diferente, um passe diferente. Isso é bom, só que o time tem que estar na mesma rotação. E aí ou o time inteiro tá mal, ou só o Pavon tá mal. Eu acho que no final das contas o time pode melhorar, mas o Pavon tá numa rotação diferente. Então, a cada jogo que passa ele tá se queimando mais. Na minha visão, muito distante do que ele merece de críticas em relação ao Gemerson. Tem gente que tá falando, o Gemerson e o Pavon não dá. De fato, pelo que o Pavon tá jogando, ele tem que ser reserva. Pelo que o Gemerson tá jogando, é para rescindir o contrato para ontem. Porque ele é horrível. Essa que é a questão. Mas, de fato, o Pavon não vem jogando bem. E o Aravena tá inteiro fisicamente agora. Entre Aravena e Pavon, é o Aravena, que entrou bem. Daqui a pouco eu chego lá. E o Arezo lá na frente, o Arezo não é ruim. Só que tem que ser eficiente. Não adianta. E o Arezo jogou fora a vitória do Grêmio. O cabeceio que ele perde no primeiro tempo, depois recebe um bom passe que ele chuta em cima do goleiro. Se ele finge que vai chutar e limpa o zagueiro, ele fica com a área inteira livre para ele explorar, finalizar, dar um passe. Ele chuta de qualquer jeito. Aí ele tem outro chute em cima do goleiro. Então, assim, o Arezzo tem que ser eficiente. Senão, não é jogador do nível do Grêmio. Ele é bom, mas tem que aproveitar as oportunidades. Entrou o Cristaldo no intervalo. O Cristaldo jogou bem contra o Luquenho e entrou bem contra o Ceará. Só que, tecnicamente, esses cruzamentos, esse escanteio, por exemplo, tem que melhorar, né? Pô, o cara é o camisa 10 do Grêmio, tem que saber bater escanteio. O Monsalve, eu gosto muito do Monsalve, que eu comentei, pra mim é o melhor jogador do Grêmio. Tecnicamente falando, é o melhor do Grêmio. Só que ele joga muito pouco. Nos últimos 2, 3 jogos nem tinha entrado. E aí ele entra faltando 10, 15 minutos. O que passa na mente dele? Pra eu continuar jogando, eu vou ter que decidir o jogo. E aí ele tenta fazer tudo sozinho, perde a bola, perde a posse, faz a falta e vai perdendo jogadas que o Grêmio poderia gerar perigo. Então, assim, a minutagem que ele tá recebendo é muito pouca pelo que ele merece.
E por essa minutagem ele tentou resolver tudo sozinho e fez tudo errado. Então, assim, ele é bom, era pro Grêmio girar em torno do Monsalve, pela qualidade que ele tem. Não é isso que acontece, ele joga muito pouco, tenta resolver tudo sozinho, perde a bola, vai se queimando dessa forma. Mas na minha visão é muito mais erro do Quinteiros, aí sim, no controle da minutagem dele, do que do Monsalve. Inconscientemente, o cara sabe que ele é muito bom. Até pouco tempo atrás estava sendo cogitado na seleção colombiana. E ele, se completamente escanteado no time, quando ele tem oportunidade, ele vai tentar mostrar serviço. E o cara ele é um cara de meio de construção, finalização, da assistência, fazer gol. Ele vai tentar resolver sozinho. E aí ele perde a bola. Então, assim, o Monsalvo entrou mal, mas muito por ter poucas oportunidades. Nos últimos 2 jogos ele nem entrou. Ele é jogador para ser titular absoluto do Grêmio. E nos últimos 2 jogos não foi nem opção vindo do banco. O Aravena entrou bem no lado direito. Teve bom cruzamento. O Aravena entrou muito bem pela direita. O João Pedro entrou bem também no lugar do Igor, que nem eu falei. Tem que ser dessa forma. O Igor é titular até cansar ou até tomar cartão. Aí entra o João Pedro. E o André, cara, esse é o tipo de jogo pro André. Tá bom? Eu comentei aqui no canal. O André entrando para fazer essa referência vai dar errado. Se ele for entrar para fazer o camisa 9, porque ele não tem o porte físico. Se ele entrar como ponta para essas jogadas de transição, de intensidade, como é o Grêmio quando tá empatado ou ganhando, o André não é esse cara porque ele não tem essa velocidade. Mas a partir do momento que o Grêmio tá com a bola, vira o protagonista e troca passes, o André sendo esse cara que vem da ponta pro meio é uma boa, porque tecnicamente ele é bom e ele é muito alto. Então, assim, ele consegue entregar, tanto é que ele entrou muito bem, teve um cabeceio para fora, ele quase faz o gol de empate para uma grande defesa do Bruno. Então, assim, o André entrou muito bem. Eu achei que, inclusive, dos que vieram do banco, o Cristaldo entrou bem, o Aravena entrou bem, o João Pedro entrou bem, o André entrou bem. Só o Monsalvo entrou mal. E dos melhores, ou melhor, aliás, dos que entraram, foi o André. O André entrou muito bem, mudou o jogo. Deu azar que o Bruno fez um grande jogo, né? E aí, olhando pro lado do Ceará, os destaques que eu vou citar aqui são os seguintes. O Bruno, grande jogo, começou mal, né? Tendo aquele tiro livre indireto. Que aí o Arezzo bateu muito mal, que nem eu falei. Faltou caprichar pro Arezzo, mas o Bruno cresceu e foi um dos grandes nomes do jogo. O Marlon na zaga muito bem, o Matheus Bahia pela esquerda muito bem, o Dieguinho no meio de campo muito bem, o Fernandinho, ele saiu sentindo, né, mas é muito bom jogador, habilidoso, e o Pedro Raul o nome do jogo. Eu diria que os melhores da partida foi o Bruno Ferreira, goleiro ex-Caxias, né, tá no Ceará, e o Pedro Raul. Entraram o Matheus Araújo que fez gol, o Ailon, o Alejandro Martinez, o Nicolas e o Lourenço. Os melhores do jogo, olhando para o lado do Ceará, na minha visão, o Bruno e o Pedro Raul. Craque do jogo para mim o Pedro Raul, mas tem que se destacar o Bruno, principalmente por essa defesa dele no chute do André. No lado do Grêmio, os melhores, para mim, Vila Sante, precisava desse jogo, foi bem. O Amuso, se equilibrou bastante. O Cristaldo, o Aravena, o João Pedro e o André. O melhor do Grêmio, na minha visão, o André. O Vila Sante, de fato, foi o melhor jogo dele nesses últimos tempos. O Grêmio perdeu? Perdeu, mas o Vila Sante jogou bem. Estatísticas, 12 chutes do Ceará sendo 6 a gol, 12 do Grêmio sendo 3 a gol. Pontaria ruim, passa muito pelo Arizo. Posse de bola, o Grêmio teve bem mais. Faltas, 9 do Ceará tendo um amarelo, 18 do Grêmio tendo 3 amarelos. Eu já falei aqui no canal, essa é uma tendência do Grêmio. Todo jogo o Grêmio beira 20 faltas. E tá corretíssimo, tem que bater mesmo. Escanteios, 3 do Ceará, 9 do Grêmio. E não teve uma única chance perigosa do Grêmio através de escanteio, de bola parada. E teve um monte. Isso daí falta treinar. Principalmente o Cristaldo e o Lucas Esteves, horrível nessa bola parada. E eles são bons. Pegam bem na bola. Não sei o que aconteceu para ter ido tão mal no jogo nesse quesito. Com esse resultado a gente tá na 7ª colocação, mas vai cair com certeza. De posição, né? Porque tem um monte de gente que vai jogar ainda, né? Hoje tem um monte de jogo. Eu diria que o Grêmio deve cair lá para 11º, 12º. Pelo menos, no final da rodada. Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, no final das contas o Grêmio perdeu. Então jogando bem ou jogando mal, o importante é o resultado final. Tanto é que a gente venceu do Galo jogando mal, venceu do Esportivo Luquenho jogando mal. E agora perdeu jogando mal. Então assim, o futebol do Grêmio tem que melhorar. E eu acho que, de novo, tem que criticar o Quinteiros em alguns pontos?
Tem. Mas tem algumas coisas que passam muito por erros individuais. Eu acho que as principais coisas que o Quinteiros tem que corrigir é o seguinte. O Lucas Esteves não é titular absoluto. Não sei o que aconteceu pro Luan Cândido não ter nem espaço para ser relacionado. E o Vieri também tem uma imposição física bem maior que o Lucas Esteves. Isso é para se repensar. Então, se o Lucas Esteves pode ser titular, mas não titular absoluto. O Gemerson não tem que ser nem relacionado. Ele é horrível. Não é jogador que seja pro tamanho do Grêmio. Esse é um ponto já a se trocar. A minutagem do Monsalve tá errada. Ele não pode jogar tão pouco. E ele entrando tão pouco, ele tenta decidir sozinho. E aí estraga o jogo. Ele entrou muito mal. O Aravena, entre Aravena e Pavon, o Aravena é titular. A questão é que o Christian Oliveira vai voltar também, né? Ele estava fora do jogo. E aí o Christian, logicamente, é o titular na direita. Só que o Aravena tem que estar na frente da fila do que o Pavon. Tem que ter uma conversinha com o Arezzo. Não pode perder esse tanto de gol. E essa minutagem do Igor. Jogar até cansar ou tomar amarelo. Tomou amarelo, sai, cansou, sai. Ponto. Mas ele é titular. Tá bom? Acho que passa muito por aí. E se fosse para descrever onde o Grêmio errou, nesses pequenos detalhes. O Lucas Esteves com o braço aberto, que nem eu falei, minutos depois o Marlon com o braço para trás, não deu em nada, só escanteio. Um dos 9 que o Grêmio teve no jogo e que nenhum se transformou em chance. Isso é algo a se repensar também, essa bola aérea ofensiva do Grêmio tem que melhorar. Esse tanto de oportunidade de não criar nada, o gol perdido do Arezzo também. Então, que nem eu falei no início do vídeo, se o Lucas Esteves está com o braço para trás, o Ceará não abre o placar. Se o Arezzo faz o mínimo para um centroavante do Grêmio, que é fazer aquele gol, a gente estaria na frente. Era outro jogo. Então, assim, tem pontos para melhorar, tem críticas a se fazer, mas foi nos detalhes que o Grêmio perdeu o jogo. E são esses detalhes que fazem você brigar por título ou brigar por rebaixamento. Ou ficar no meio da tabela. Então, assim, nesses detalhes o Grêmio tem que ser eficiente. O Arezzo perdeu o gol, o Lucas Esteves estava com o braço aberto. A partir daí o jogo desandou. A gente até tentou, criou. E na reta final, o Bruno decisivo para o Ceará, aquela defesa no chute do André. Nossa senhora, uma das defesas mais bonitas, com certeza, desse início do Brasileirão. Tá bom? No geral, é esse daí. Os melhores do jogo, para mim, é o Bruno, goleiro do Ceará, ex-Caxias, foi muito bem. E o Pedro Raul, que começou muito bem essa passagem pelo Ceará, inclusive, para mim, o craque do jogo. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Ah, só mais uma coisa, o próximo jogo do Grêmio, na terça, em casa, contra o Atlético Grau do Peru. Esse é um jogo que é pro Grêmio golear, tá bom? Eu falei aqui no canal que era difícil contra o Luquenho, eu não trouxe o pré-jogo desse jogo, mas já era esperado dificuldade. Agora, contra o Atlético Grau na Arena, é jogo pro Grêmio meter 3, 4, 5. É um jogo do nível que era no início do Gauchão. Então, esse daí vai ser bom pra gente ver se de fato é o Grêmio que piorou muito do início da temporada pra agora, ou é porque os adversários que estavam dando muita dificuldade. Porque esse é um jogo pro Grêmio golear. Tá bom? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.